quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo. Então vamos embora. Porque Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha se derramado. Por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum, já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22:17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50 da descida do Espírito Santo, se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Porque o templo estava de pé. Então, o que era necessário? Acabar com a lei na esfera, no âmbito físico também. Quando é que isto acabaria? Quando o templo lá em Jerusalém caísse e a promessa de Jesus acontecesse, quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Então a lei, ela foi abolida em dois âmbitos. No âmbito espiritual, naquele madeiro, todo sacrifício perdeu o vigor, mas fisicamente ela continuava. Olha isto, Atos capítulo de número 21, versículo de número 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem ver, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Segura! Ué, que lei se Cristo aboliu ela na cruz? É aqui que os meninos me atacam. Os meninos são aqueles que estão aí, que não têm revelação, não conhecem nada da revelação da graça de Deus. E diz assim: o Geraldo diz que a lei só foi abolida totalmente na cruz. Eu digo não, a revelação que diz, porque aqui já é Atos, capítulo 21, Jesus já tinha ressuscitado e ainda tinha pessoas que eram zelosos porque o templo estava de pé. Versículo de número 21. E foram informados a teu respeito a Paulo, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Olha o que Paulo ensinava, hein? Paulo ensinava aos judeus que estavam no meio dos gentios a se apostatarem de Moisés. Os pastores ensinam a você seguir Moisés. O pastor diz: Jesus de Nazaré batizou, mas era Moisés, era o antigo pacto. O pastor diz: você tem que dar o dízimo, mas isso é Malaquias, é o antigo pacto, isso é a lei de Moisés. Paulo vem com uma pregação da graça de Deus e diz: vocês têm que sair de Moisés, se apostatarem de Moisés, sair do meio disso. E ele continua dizendo-lhes, olha o que Paulo dizia: que não devem circuncidar os filhos, um dos preceitos da lei, e nem andar segundo os costumes da lei. É claro que para alguns dos senhores isto é novo, para alguns isto soa como comichão, porque o que se ouve dentro da igreja é: bota a mão na cabeça quando diz. Não saiu, bota a mão de novo na cabeça quando diz. Aí o pastor: vem cá, você não sai, você tira eu. Pastor, bota a mão na cabeça, vem aqui e diz: sai. Só pum. É para não andar segundo o costume da lei, é para se apostatar de Moisés. Uma vez longe de Moisés, perto de Cristo. Uma vez abraçado com Moisés, a graça está anulada. Então, eles nesse embate disseram no versículo de número 22: que se há de fazer, pois? Isto é um relato de Tiago com Paulo. Certamente, disse Tiago a Paulo, saberão da tua chegada. 23, faze portanto o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. 24, toma-os, purifica-te com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, falando com Paulo, andas também tu mesmo guardando a
Então, havia lei de Moisés ainda ou não havia? Sim, no âmbito físico. Espiritualmente ela já não tinha vigor nenhum. Podia matar cabrito, mas o sacrifício já tinha sido feito na cruz. Mas fisicamente, porque o templo estava de pé, a lei ainda também prevalecia. Precisava então vencer a lei no âmbito físico. Foi o que aconteceu no ano 70, quando o templo caiu. Acabou o templo, acabou o sacerdócio. Acabou o templo, acabou os levitas. Acabou o templo, definitivamente ninguém fazia mais sacrifício, nem dava dízimo. E o senhor aprende isso como? Comendo cuscuz com tilápia.